vamos lá. Sobre coligação, esse arranjo dentro de uma eleição proporcional de lista aberta que temos aqui no Brasil foi introduzido desde de 1940 na nossa legislação, tendo sido utilizado nas eleições de 1946 até 64, foi suspenso durante o período da ditadura, retomado em 85 e já tem um prazo de validade estabelecido para 2020, no caso das eleições proporcionais. Então, para começo de conversa, para a gente conseguir entender bem essa questão das coligações, nós temos que fazer uma reflexão sobre os motivos que levam os partidos políticos a concorrer de forma coligada. Muito bem, para os partidos políticos menores, numa eleição proporcional e de lista aberta que temos aqui, o grande interesse seria juntar, somar forças para que supere essa chamada, entre aspas, cláusula de barreira, né, variável, que seria o nosso quociente eleitoral. Então, aquela agremiação partidária que, numa eleição proporcional, não consegue superar aquele quociente eleitoral, não vai conquistar nenhuma cadeira e, com isso, não vai fazer nenhum representante no parlamento. Então, os partidos menores, que normalmente não conseguiriam, por si sós, ultrapassar esse quociente eleitoral, formam coligações, normalmente ou com outros partidos menores ou com partidos maiores, para que, assim, tenham a chance de, talvez, conquistar uma cadeira pela votação nominal de um de seus representantes. Muito bem, dentro dessa eleição proporcional, se um partido pequeno se coliga com um grande, com a tentativa de superar o quociente eleitoral e assim conquistar uma cadeira, nós podemos, por dedução e até uma questão matemática, afirmar que esse partido menor é sempre beneficiado no caso de coligações para as eleições proporcionais. E, com isso, necessariamente, os partidos maiores acabam sendo prejudicados porque deixariam de preencher aquela cadeira com o desempenho de seus próprios filiados para que um filiado a partido menor, que tenha eventualmente feito uma votação expressiva, conquiste aquela cadeira. Então, vem a primeira dúvida. Ora, se a coligação para eleições proporcionais beneficia aqueles partidos menores em prejuízo, num jogo de soma zero, dos partidos maiores, qual é o interesse, então, qual seria o interesse dos partidos maiores se coligarem com os partidos menores para essa eleição proporcional? Bom, a resposta está na outra eleição, na eleição majoritária. Então, normalmente, esses acordos para coligações, eles pressupõem uma combinação de coligações tanto para as eleições majoritárias quanto proporcionais. E é aí que vem a gente nivela aquela questão dos interesses dos partidos. O partido menor, ele é beneficiado na coligação numa eleição proporcional. O partido maior é prejudicado nessa. Mas, na eleição majoritária, a coligação ela se forma para também aumentar o tempo de campanha, o tempo de propaganda no rádio e na televisão. E é aí que o partido maior compensa essa coligação que, em princípio, seria prejudicial nas eleições proporcionais. Aí o jogo se equilibra, tá? Mais ou menos por aí. Não podemos ignorar também que, quando os partidos somam esforços numa eleição, seja proporcional, seja majoritária, depois do sucesso daquela coligação no pleito, obviamente, há também uma distribuição dos cargos de recrutamento amplo que se faz no Executivo. Então, os partidos menores eles também têm uma expectativa de serem contemplados com cargos de primeiro, segundo e terceiro escalões no Executivo, dentre aqueles órgãos nos quais o chefe do Executivo tem ingerência para nomear deliberadamente. Então, isso também não pode ser desconsiderado quando a gente fala de um arranjo de coligações. Pois bem, então, quais seriam os problemas decorrentes dessas coligações? A primeira delas, e eu já mencionei aqui no caso das proporcionais, seria uma deturpação da lógica do sistema proporcional. A gente tem um sistema aqui que, querendo ou não, vem sendo frequentemente questionado, como já foi colocado aqui pelo ministro Tarcísio. Passaríamos para o sistema distrital misto, distritão, não sabemos. Mas o fato é que hoje nós temos um sistema proporcional. Eu, particularmente, sou muito simpático a esse tipo de sistema, porque a ideia é
trazer para o parlamento aquelas clivagens sociais existidas entre os eleitores. E quando a gente faz uma coligação numa eleição proporcional, permitindo que partidos menores consigam conquistar vagas sem ter alcançado aquele quociente eleitoral, a gente está, de fato, deturpando a lógica desse sistema proporcional. Então, o primeiro problema que eu identifico é esse. Já foi questionado aqui na literatura da ciência política, principalmente, né, aquela questão da regra que fala que, uma vez atingido o número do quociente eleitoral pela coligação, o passo seguinte é ordenar os candidatos de todos os partidos componentes daquela coligação para que, em ordem de votação nominal, ocupem as cadeiras. E aí que a gente percebe essa deturpação. Um candidato que individualmente tenha conquistado um número significativo de votos, a ponto de não ultrapassar o quociente eleitoral, mas de conquistar uma cadeira em detrimento dos demais, isso altera o equilíbrio e o resultado da proporcionalidade desejada com essa lógica do sistema proporcional. Já houve sugestões no sentido de que fosse observada também uma proporcionalidade depois do resultado. Então, se aquela coligação, pelo quociente eleitoral, conquistou, por exemplo, 10 cadeiras, então essas 10 cadeiras deveriam ser distribuídas proporcionalmente ao resultado que os partidos, de votação que os partidos obtiveram para fazer aquele resultado final da coligação. Bom, isso não passou, então, no período em que ainda temos as coligações, pelo menos até 2018, vai ser mantida essa regra de os candidatos com maior votação nominal ocuparem aquelas cadeiras conquistadas pela coligação toda. Então, fica mantido para o ano que vem essa regra de maior votação. O segundo problema das coligações é que, como são arranjos feitos para somar forças para as eleições e conquistar o maior número de votos para a coligação, nunca foi respeitada a questão da... Não é que nunca foi respeitado, mas nunca foi o principal motivo a questão ideológica. Então, os partidos não necessariamente se coligavam por uma questão ideológica. E aí era um problema para o eleitor. O eleitor, diante de uma coligação com vários partidos, tendo ali partidos com ideologias muito diferentes, ele ficava refém daquele arranjo todo e, para ele, havia um custo da informação muito grande, porque ele deveria olhar não só os filiados que estavam concorrendo na lista de cada partido, mas também da coligação. Então, ele tinha um custo de saber quais eram os candidatos de todos os partidos que compunham aquela coligação. E, com o fim das coligações, a gente tem, em tese, daqui a pouco eu vou entrar novamente nessa questão aí, a redução do custo de informação para o eleitor, que agora vai passar a ter que analisar a lista de candidatos de um partido, desde que ele tenha, claro, escolhido o partido previamente. O outro problema decorrente da existência das coligações seria a alta fragmentação partidária nos parlamentos. Então, talvez isso tenha sido o motivo principal de se constar nesses projetos de lei visando acabar com as coligações, essa questão da governabilidade e da alta fragmentação dos partidos. O Brasil tem, na nossa Câmara de Deputados, a maior fragmentação do mundo. Então, o maior número de partidos representados na Câmara Legislativa do mundo. Na ciência política, existe um cálculo que é feito do número efetivo de partidos. Então, esse cálculo ele leva em consideração não o número absoluto de partidos que são representados no parlamento, mas sim o número daqueles partidos que têm alguma relevância para direcionar as discussões e para que se aprove ou se rejeite alguma questão posta em discussão. Então, fazendo o cálculo desse número efetivo de partidos, levando em conta o resultado das eleições passadas, nós teríamos aqui no Brasil algo em torno de 13 ou 14 partidos, o que já é muito alto, considerando que o segundo colocado tem cerca de 7 partidos no parlamento. Então, nós temos o dobro do segundo colocado. Muito bem, quais são as consequências esperadas com a proibição dessas coligações?
A primeira consequência esperada é justamente a redução do número de partidos políticos, sejam eles representados no parlamento e, num passo seguinte, a essa cláusula de extinção até dos partidos políticos, né? É claro isso, se você veda aos partidos que não têm representação no parlamento o acesso ao fundo partidário e ao tempo de propaganda, que não tem mais, a propaganda partidária também acabou, né? Você, com o tempo, tende a minar as forças e matar por asfixia esses partidos. Então, conforme a gente já tinha conversado antes de começar aqui, eu e o Fred, o Congresso ele nos passa algumas mensagens cifradas e algumas propostas formuladas de forma antagônicas, de acordo com aquele discurso da reforma. Se pretende, por exemplo, fortalecer os partidos políticos, ao mesmo tempo você tem uma medida que acaba com a propaganda partidária. Então, isso é, no mínimo, incoerente, né? Agora, sobre essa questão da redução da fragmentação partidária de um parlamento como forma de melhorar a governabilidade, eu tenho algumas dúvidas, eu tenho algumas críticas. Primeiro, os partidos que vão deixar, em tese, de ser representados no parlamento são aqueles partidos pouco expressivos, os partidos menores. Então, esses partidos menores, eles ficariam afastados do parlamento, mantidos intactos os partidos que entram naquele cálculo do NEP, do número efetivo de partidos. Então, quem realmente faz a diferença na hora das votações fica mantido. Será que isso altera, de fato, o resultado dos projetos de lei ou das discussões do parlamento? Eu acredito que não. Em relação à governabilidade, uma crítica e até um questionamento que eu faço aqui é o seguinte: nós chegamos num momento de tal personalização da política que não está sendo mais eficiente o chefe do executivo negociar com os líderes dos partidos representados no Congresso. Então, hoje, a gente vê um presidente da República que negocia emendas parlamentares, como já foi colocado aqui pelo professor Pedro, diretamente com parlamentares, e não mais com os líderes dos partidos políticos. Então, se a gente associa governabilidade com o número de partidos no parlamento, mas ignora que as negociações são feitas diretamente com os parlamentares, o fato de ter um número menor de partidos no parlamento não necessariamente significaria, em tese, uma melhor governabilidade, mas eu não vou mergulhar nisso, não, porque temos aqui a professora Desirê, que vai, como diz o ministro Tarcísio, né, ela é especialista no tema da governabilidade, né. Bom, essa seria, então, a primeira consequência esperada, né. A segunda consequência seria a redução por asfixia no número de partidos políticos, porém, existe um detalhe aqui. Há uma flexibilização nessa consequência da redução do número de partidos representados no parlamento, e esse detalhe é importantíssimo, que é a possibilidade, agora nova, né, de que os partidos que não conquistaram cadeiras pela distribuição do quociente eleitoral, eles participem também da distribuição das sobras. Então, no cálculo do quociente eleitoral, existe sempre um resíduo, uma fração ali que, juntando, daria para fazer mais cadeiras, e essas cadeiras, até a última eleição, só era distribuída entre os partidos que já tinham sido contemplados com alguma cadeira, né, pelo método D'Hondt. Enfim, a novidade para a eleição agora, com o fim das coligações, é que também todos os partidos que participaram do pleito, não só aqueles contemplados com as cadeiras, poderão participar da distribuição das sobras. E qual é a possível consequência disso? É que a gente não teria uma redução tão drástica do número de partidos no parlamento. Então, essa redução ela vai ser um pouco mais moderada. Está aqui na plateia também o meu colega de tribunal, o Alexandre Basílio, né, colega de palestras também, que tem estudado bastante sobre sistemas eleitorais nos últimos anos, e ele, certamente, na fala amanhã, ele poderá abordar essa questão com muito mais propriedade do que eu.
Bom, quais são as consequências não esperadas, ou pelo menos que não figuraram naquelas razões do projeto de lei? A primeira delas, uma possível regionalização dos partidos políticos. Por que isso poderia acontecer? Porque, não sendo mais possível coligações, e os partidos, vislumbrando uma derrota nas eleições, poderiam concentrar as suas forças apenas naqueles estados em que ele tem uma chance de sucesso maior. Então, vejam bem, pela nossa Constituição, nós temos os partidos em âmbito nacional, em caráter nacional. Mas, uma vez que você cria uma regra com um incentivo muito grande a uma vitória em determinados estados e um desincentivo muito grande à participação do partido naqueles outros estados, há o risco da concentração de recursos e de esforços para que os partidos participem apenas naqueles estados cuja chance de sucesso seria maior. É uma possível consequência. E uma outra possível consequência é o risco, ainda que baixo, de que apenas um partido conquiste todas as cadeiras, porque ele sozinho fará o quociente eleitoral em número equivalente ao número de cadeiras em disputa. Isso aí já foi simulado a partir do resultado das eleições de 2014, e chegou-se a um resultado de que, acho que no Amapá, se eu não me engano, um determinado partido sozinho conquistaria todas as cadeiras. Rondônia? Rondônia. Conquistaria todas as cadeiras. Claro que não dá para a gente simplesmente pegar o resultado de uma eleição passada e aplicar regras para as eleições futuras, porque, se as regras mudam, obviamente, o comportamento dos atores e também dos eleitores tende a mudar. Então, é só um exercício teórico aqui que a gente faz para identificar esse risco. Bom, eu já estou me aproximando ao final do meu tempo aqui, então eu gostaria só de passar já para as conclusões. 20 minutos é pouquíssimo para a gente abordar com profundidade, né? A primeira conclusão, então, é que, se o fim das coligações teve como propósito, ou teve como objetivo, o que eu acho que não foi, facilitar a vida do eleitor, isso pode ter alcançado o resultado, porque o eleitor ele votava numa coligação, e como o critério era do maior número de votação nominal dentre todos os candidatos que compõem a coligação, era quase que lotérico saber para quem ia aquela cadeira distribuída. A gente só saberia para quem ia a cadeira depois do resultado da eleição, de acordo com o número de votação nominal. Então, em tese, resolve esse problema de você não ser randômico mais a distribuição da cadeira entre diferentes partidos da coligação. Essa cadeira ela vai ser distribuída para aquele único partido. Diminuiria o custo de informação do eleitor, porque agora ele teria que analisar apenas os candidatos do seu partido e não mais todos os candidatos dos partidos que compõem a coligação? Em tese, porque se antes a gente tinha a possibilidade de registro de candidatos pela coligação em número equivalente a 1,5 vezes o número de cadeiras em disputa, agora cada partido sozinho vai poder lançar esse número de candidatos. Então, a tendência é que o número total de candidatos numa eleição sem coligações seja muito maior do que com as coligações. Então, isso, por outro lado, aumentaria o custo da informação para o eleitor de saber qual é a proposta de cada um daquele candidato. Claro que a gente pressupõe que ele vai primeiro escolher o partido político para, então, analisar aquela lista de candidatos. O ideal, nesse caso, seria, então, reduzir o limite do número de candidatos a serem registrados, uma vez que a gente pulverizou, proliferou o número de candidaturas em potencial. A outra conclusão, segunda conclusão aqui, é que, como já foi adiantado, essas medidas tendentes a eliminar as minorias, os partidos menores num parlamento, elas, por um lado, podem afastar aquelas legendas chamadas de aluguel, que não têm proposta nenhuma e que vivem apenas dos fundos partidários para se manterem existentes,
mas junto a gente corre o risco de levar aqueles partidos, aquelas minorias que são de fato ideológicas. E, num contexto de democracia, é extremamente importante que essas minorias ocupem os seus lugares nos parlamentos e tragam à discussão aquelas suas ideias, ainda que não consigam um sucesso na aprovação de projetos de lei, mas pelo menos que sejam ouvidas e consideradas no debate. E a terceira e última conclusão, que eu já tinha adiantado quando eu falei da questão da governabilidade, né, o fato de ter um número menor de partidos não significa necessariamente uma maior governabilidade. E o que eu quero resumir com isso tudo é que, mais uma vez, nós temos uma reforma eleitoral, uma reforma nas regras eleitorais, com o objetivo de corrigir possíveis maus funcionamentos na questão política, no sistema político. Então, para corrigir essas deturpações do sistema político, e aí eu estou falando nomeadamente das emendas individuais e emendas de bancadas, que são utilizadas pelo Executivo para conseguir melhores resultados no Parlamento, então, por vias transversas, se busca alterar as regras eleitorais. Então, com essas considerações, eu já finalizei aqui a minha apresentação, devolvo a palavra para o presidente da mesa, também me colocando à disposição para posteriores perguntas. Muito obrigado.